Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Patrícia, o DIEESE divulgou dados na semana passada mostrando que entre novembro e dezembro do ano passado o valor da cesta básica subiu em 8 cidades, com destaque para Salvador, onde a cesta subiu 2,43% e Belo Horizonte 1,71%. Agora, pegando os números de 2021, o valor da cesta básica aumentou nas 17 capitais, onde o DIEESE faz essa pesquisa mensal, sendo que as altas mais expressivas são aqui Curitiba, 16,3%, Natal, 15,42% e Recife, 13,42%. Como é que você analisa, Patrícia, não só os dados referentes ao mês de dezembro, né, que acabou fechando o ano, mas também aqueles que dizem respeito à cesta básica durante todo o ano de 2021? Pois é, Glauco, esse balanço que a pesquisa traz agora do ano de 2021, ele mostra esse aumento em todas as capitais e mais importante, um aumento em 9 dos 13 produtos que a gente pesquisa, né? Então, a gente confirma o que a gente observou ao longo do ano, uma taxa de crescimento dos preços dos alimentos bem alta, em algumas cidades acima da inflação, e com o destaque para aqueles alimentos que estão sendo exportados e que são considerados commodities. Então, no caso, café em pó, óleo de soja, café em pó, óleo de soja, açúcar, são produtos que estão sendo exportados e que tiveram, então, um aumento em todas as cidades. Além disso, a carne bovina de primeira também foi um alimento que teve um aumento em em todas as cidades e vai mostrando o que a gente chamou a atenção ao longo de todo o ano, de que vai ficando cada vez mais difícil para o consumidor ter acesso a esses alimentos básicos. Manda-se para fora, a taxa de câmbio ela é desvalorizada, ou seja, o real ele perde valor em relação ao dólar, e isso não acabou, isso continua, tanto que a gente observou isso ainda no mês de dezembro. Então, essa perda de valor do real frente ao dólar estimula a exportação e os produtores, então, vão olhando para o mercado externo que tem demanda e olham aqui para dentro e vem um mercado interno deprimido, sem renda, né, com um trabalho cada vez mais exprimido, com menores rendimentos, sem geração de trabalho, principalmente, e aí a opção deles é mandar o alimento para fora. Mas é alimento muito básico, que está na mesa e na vida de todas as famílias brasileiras. E com isso, aqueles que ganham menos acabam tendo que dispor de mais do seu salário, que cada vez é menor, para comprar esses alimentos. Inclusive, quando você cita esses alimentos como açúcar, óleo de soja, café, que se relacionam com as commodities, a gente também tem outros aqui, né? Farinha de trigo, por exemplo, que na verdade está atrelada à importação da matéria-prima. Então, tudo gira meio dentro desse modelo de agronegócio que o Brasil adotou e também da falta de política pública do governo, já que, por exemplo, os estoques reguladores foram deixados de lado. Isso também fez muita diferença na alta da cesta básica, Patrícia? Fez bastante diferença. Claramente o resultado do ano, apesar de muita gente estar dizendo, não, o mundo está com inflação de alimentos, a gente precisa lembrar sempre que o Brasil, ele é um grande produtor. Então, se ele é um grande produtor, por que é que aqui a gente tem que viver esse tipo de inflação? Se você consegue ter um pouco desse alimento separado para o mercado interno,
Então você divide e manda o resto para fora. E como que a gente faz isso? A gente não pode pensar que a gente vive no capitalismo, né? O produtor, ele quer o lucro dele. Quem vai fazer isso? Vai fazer isso por meio das políticas públicas. No entanto, não há essa intencionalidade, não houve e não haverá ainda nesse governo esse tipo de política. Então, a Conab segue perdendo o seu valor, seu protagonismo para a execução desse tipo de política. Você tem também uma agricultura familiar que também não consegue dar conta da demanda interna, que nem é grande, né, Glauco? Porque vamos pensar que a pesquisa também mostrou que arroz e feijão, que são 2 alimentos extremamente básicos, eles tiveram seus preços reduzidos entre 2020 e 2021. Isso significa o quê? As pessoas, elas não conseguiram comprar o arroz e o feijão na quantidade que sempre compravam. Por quê? Porque o patamar de preços está muito alto. Apesar da queda de preços, o patamar ele não voltou ao nível de 2020 ou 2019. Ainda temos um preço expressivo do quilo do arroz e do feijão. E vai ficando cada vez mais inacessível para as famílias. Então, com isso, elas compram menos, porque elas têm menos renda. Então, veja, um país que não cresce, um país que não gera emprego e que não gera renda suficiente para que a sua população, principalmente a mais pobre, possa comer. Olha, esse é o país que a gente vive hoje. Quer dizer, mesmo quando o preço baixa, as pessoas não têm a condição de fazer essa compra, né? Então, quer dizer, os alimentos, esses que você citou, por exemplo, acabaram baixando de preço por conta da demanda e mesmo assim as pessoas não têm acesso, porque a renda também caiu bastante, né, Patrícia? E quando a gente vê outros fatores ainda, observando aqui o levantamento do Diese, por exemplo, o valor da manteiga, que em Vitória, por exemplo, subiu 27%, o leite integral, que subiu 9,52% em Florianópolis, por exemplo, aí a gente vê que existe um efeito rebote, né? Porque o alto volume exportado de milho e soja acaba elevando também os valores dos insumos para o produtor. Então, isso são diversos fatores que estão relacionados com o modelo do agronegócio brasileiro, mas com a política também do governo federal, que acabam resultando nisso, né? E como você falou, mesmo com preços baixos, né, mais baixos de alguns alimentos, as pessoas não conseguem consumir. É uma conjunção muito ruim para o trabalhador. Então, veja, essa questão da carne e do leite, ela já há algum tempo que a gente chama a atenção e pela necessidade de se olhar para a cadeia da carne e do leite, porque são alimentos essenciais, né? O leite, ele, além do leite integral, que é um derivado do leite do campo, a manteiga, o queijo, que também são alimentos muito consumidos. Existe um problema na cadeia, porque o produtor ele não está conseguindo repassar os custos que ele tem. Você tem uma demanda alta pelo leite do campo, porém, também as indústrias de laticínios não conseguem repassar essa alta que vem principalmente pelo aumento dos insumos do milho e da soja, e não consegue repassar para o consumidor, e o consumidor não consegue comprar. Então, assim, você vai chegando num ponto de estrangulamento. Veja, se a gente olhar especificamente para novembro e início de dezembro, quando houve a sanção da China à carne brasileira, então o Brasil ficou impedido de exportar sua carne para o maior demandante externo, que é a China. O que aconteceu? A gente não observou uma queda do preço no varejo. Pelo contrário, o que o produtor fez? Ele guardou o gado para a volta da sanção, para quando essa sanção caísse. Então, ele esperou que a China voltasse a exportar para poder vender e abater o gado. Então, ele não olha e não considera o mercado interno, porque a carne e o leite eles vão ficando também inacessíveis pelo alto patamar de preços. Na carne, a gente tem uma carne que custa quase R$50 o quilo da carne bovina de primeira. É um preço muito alto para uma renda que não cresce, porque
Qual é o outro o cenário por trás desse aumento de preços? É um salário mínimo que não aumenta, é um mercado de trabalho que não gera renda, que não gera emprego, que só precariza e informaliza. Então, a gente voltou, o produtor voltou o olhar para fora e esqueceu aqui do mercado interno, esqueceu da população brasileira. E o governo também nunca deu muita bola para isso, porque não houve nenhum tipo de intervenção que fosse capaz de minorizar todo esse processo, né? Toda essa inflação. Pelo contrário, ele está deixando a inflação subir porque ele acha que em 2022 ela vai cair. A gente não pode deixar que a inflação caia porque as pessoas estão comendo menos, ou estão comprando menos. Então, você baixar a inflação na fome do brasileiro, por conta da fome do brasileiro, é extremamente complicado, é uma opção extremamente difícil e eu diria até perversa. E Patrícia, você falou do salário mínimo que não aumenta, né? E em dezembro de 2020, o mínimo necessário calculado pelo DIEESE para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 5.304,90, o que era 5,08 vezes o piso em vigor. Já em dezembro de 2021, no mês passado, esse mínimo necessário seria equivalente a R$ 5.800,98, ou 5,27 vezes o mínimo, né? A gente tem uma diferença aí em um ano de mais de R$ 500 do que seriam necessários para a manutenção de uma família de 4 pessoas. Isso evidencia também algo muito grave que aconteceu no Brasil, que é a falta de uma política de valorização do piso nacional, Patrícia? Pois é, evidencia que é mais uma evidência de que o governo ele não está preocupado com essa situação, né? Quando você tem uma escolha de reajustar o mínimo abaixo da inflação, porque provavelmente o INPC fecha abaixo do valor reajustado do salário mínimo, ou se fechar igual. Mas a gente precisa sempre lembrar que o INPC é uma grande média. Ali dentro você tem aumentos expressivos, como a gente observou ao longo de 2021, de alguns alimentos, do gás de botijão, dos combustíveis, mas também tem outros bens e serviços que tiveram seus preços reduzidos, principalmente por conta da falta de demanda. Então, na média, a inflação está fechando em torno de 10%, 11%. No ano de 2021. E o reajuste do salário mínimo já foi definido. Isso significa o quê? Que não é suficiente. Se a gente pensar que a alimentação ela tem um peso bastante expressivo no orçamento das famílias, dos trabalhadores que ganham menos, ele vai ter cada vez mais que escolher o que comer. E eu diria mais, porque se ele precisa comprar o gás de botijão, que subiu mais de 30%, se ele precisa pagar a conta de energia elétrica, que subiu mais de 30% e que vai continuar subindo em 2022, porque não há uma solução para a crise energética, ele vai ter que comer cada vez menos. E aí a gente vai observar isso que a gente já viu em 2021, que é a queda de preços de alimentos essenciais por falta de demanda. Essa é a perversidade, eu acho, em torno desses números da cesta. É você não permitir que o trabalhador e a trabalhadora tenham acesso aos alimentos que elas sempre consumiram por conta de um agronegócio que visa o lucro, por conta até a gente pode até falar em uma dolarização dos preços dos alimentos, a partir do momento que o preço interno passa a acompanhar a alta das commodities. Dolarização de alimentos que são produzidos aqui, né? O que beira o absurdo. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana. Até a próxima. Até a próxima, Cláudio. Tchau. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa.